começando agora o Estação Bem Viver, a sua parada cultural semanal comigo, Gabriele Gentil, e comigo, Beatriz Aquino. E hoje recebemos uma estrela amazonense, né? Que está aqui com a gente. Uma celebridade. Uma celebridade. Estamos até nervosas. Sim, que é o Celdo Braga. E ele é poeta, músico, professor. Ele tem diversas profissões aí que não dá nem para contar nos dedos, né? É um artista multifacetado, né, Exatamente. Celdo? Seja bem-vindo ao nosso podcast Estação Bem Viver. Ele já passou pelo Raízes Caboclas, né? Qual mais, Gabi, que tu falou? Grupo Embaúba, sim. Gaponga, que é atualmente o projeto dele, né? E aí, como você tá? Já participou de algum podcast, sua primeira vez? Não, já participei, acho que de uns 2, mais ou menos. E agora gravações não tenho as contas, né? Mas normalmente para mim, toda gravação para mim é a mesma coisa, porque a gente sempre vai desenvolver um assunto de forma espontânea, tranquila. Também registrando que nessa minha presença aqui, com meu companheiro João Paulo, nós fazemos parte quase que de uma unidade dentro desse projeto, né? E hoje ele preferiu não usar o microfone, mas usar o seu talento musical na hora que tivermos que demonstrar os nossos bioinstrumentos. Tanto eu como ele vamos fazer um pouco da demonstração desse nosso projeto. E cumprimentar quem está nos assistindo, né, para dizer que, mais uma vez, eu estou ainda no âmbito da celebração dos 40 anos ininterruptos do meu projeto de fazer arte cantando os valores culturais do Amazonas, em especial, mas abrangemos também a Amazônia e a Panamazônia, porque eu sou da Tríplice Fronteira, onde eu tive muita influência da salsa, da cúmbia, da música andina, e a gente também passa alguns momentos, perpassa por esses ritmos andinos que acabam influenciando o nosso projeto musical. E essa história começou, então, em Benjamin Constant, não é isso? É de lá Benjamin que você Constant, exatamente onde o rio Amazonas começa a ser brasileiro. Ele vem com o nome de Maranhão, do Peru. Quando chega em Tabatinga, que é exatamente confronte a nossa cidade, passa a ser chamado de Solimões. Então eu sou exatamente onde o rio Amazonas começa a ser brasileiro. E na hora que passa lá por Parintins, com o nome de Amazonas já, e passa na terra desse pávulo aqui, eu digo assim, esse nosso projeto tem 2 municípios exponenciais. Um é Benjamin Constant, que tem uma música própria com raízes caboclas, e o outro é Parintins, que tem música própria com as suas toadas, com Chicos da Silva e seus compositores, um município muito expressivo nesse sentido. E depois parece que só escapa ao Zé da guitarra de Tefé. Não conheço outro município que tenha uma referência musical com a importância desses nomes que eu estou colocando hoje, porque 40 anos não são 40 dias, e a gente acreditou neste projeto e hoje já é uma referência musical do Estado. Com certeza, né? E uma coisa que a gente estava conversando, eu e a Gabi, né? A gente percebe no senhor essa forte veia ligada mesmo com a Amazônia, né? E aí eu queria te perguntar, quando foi que o senhor sentiu essa aproximação com esse assunto Amazônia, né? Quando que ela o senhor passou a ser uma inspiração, né? Para o senhor, tanto para os seus poemas como as músicas. Como foi que começou essa ligação que perdura até agora, né? Até os dias de hoje. Boa pergunta. Eu, em 79, já era professor, tinha terminado a licenciatura curta lá em Benjamin Constant, e ganhei uma bolsa, fui fazer a plena em Porto Alegre, na PUC do Rio Grande do Sul. E lá, pela primeira vez eu saía do interior, a minha cidade tinha 14 mil habitantes e a PUC tinha 21 mil alunos. Caramba! Então eu cheguei bastante acanhado e cheio de complexos de quem mora no interior, né? E lá os gaúchos, sabendo que eu era do norte, em especial do Amazonas, me enchiam de perguntas, como é que é isso, como é que é aquilo, e como é que é isso, mais, etc. E a poesia de lá, e os poetas, e as músicas, enfim. E eu percebi que eu era
muito ignorante em relação aos nossos valores culturais. Eu os vivenciava, mas não sabia traduzi-los de uma forma organizada para dizer isso faz parte da minha cultura, isso me representa, né? A partir desse estabefe no rosto, né, no tronco do ouvido, como a gente diz no interior, eu criei vergonha na cara e desde a hora que voltei para Benjamin Constant, em 81, eu jurei para mim e para Deus que passaria o resto da minha vida cantando o nosso estado, em poesia e musicalmente, né? E tenho feito isso. E vou morrer fazendo isso porque foi uma jura, e um caboclo que sabe jurar, sabe cumprir. Exatamente, né? Juramento a gente não quebra. Não quebra. E uma coisa que as pessoas, quem deve estar vendo esse podcast, ouvindo, aqui na mesa a gente tem vários instrumentos, né? E talvez estejam se perguntando o que é, como é que funciona, né? E aí eu queria te pedir para te explicar um pouquinho sobre essa ligação desses bioinstrumentos, né? A primeira coisa, a gente começou esse projeto, eu e o João Paulo, dentro daquela ideia do próprio governo, que o próprio governo desenvolve, da economia criativa. A gente sempre defendeu a questão ambiental, né? Faço isso com muita alegria e tenho vários projetos em relação a isso, mas todos os instrumentos aqui são utilizações de casca de, por exemplo, a casca aqui do cupuaçu. Em toda a história do Amazonas, a gente sempre jogou o cupuaçu mato. E agora que eu vi que o bichinho na viagem Em teoria... deu uma rachadinha aqui, mas vamos consertá-lo. Daqui a pouco a gente vai fazer uma demonstração com o João Paulo tocando, né? Sim. Exemplo, aqui nós temos... tem nome, esse é tambor de cupuaçu. Cada um deles, tambor então, de tem cuia, um nome. tambor de cupuaçu. É um tambor de mão e tem um tampo de madeira, uma pequena abertura aqui do lado, lateral, e soa como um tambor. Só que o específico é que, por exemplo, esse macambo, que é lá da minha terra... É qual? Esse aqui? Esse. Pode tocar aí, João Paulo. Show de bola. Show. Olha, o que textura linda, né? Me lembrou Sim, cacau. muito É lindo. cacau? É parente do cacau. O cacau é parente do cupuaçu. E esse aqui chama também de cacau peruano. Só que ele é todo primo chanfrado de assim, terceiro grau, né? assim, É um né? primo de primeiro grau. De primeiro grau. É, de primeiro grau. É pertinho, É né? É pertinho, é bem pertinho. E esses bioinstrumentos que são Bioinstrumentos. chamados? Por exemplo, É de Tucumã? Tucumã, né? Tucumã é o fruto símbolo do Amazonas, indiscutivelmente. Além de ser uma joia que pode ser tocada também individualmente ou coletivamente, sugerindo um efeito, né, de água. Olha, menino, que tudo. E feito desta forma, a gente pode fazê-lo também como uma espécie de um efeito musical. Esse é Tucumã também. Tucumã. E é engraçado que uma fruta, uma semente, pode fazer diversos sons. Se usados de formas diferentes, né? Gente, Olha, Agora imagine só, numa solenidade especial, abrir uma solenidade assim, ó. ai, gente, que Xixaca, lindo. Bia! É sério, Nossa, eu tô muito emocionada, é muito que legal. bonito. Isso é cultura amazônica. O céu do Sim. ser... Ai, uma salva de palmas. É, assim. merece, né?
Celdo, você utiliza esses bioinstrumentos desde o Raízes ou já é desde agora, recente? Com Raízes, a gente utilizava inicialmente por uma intuição. Exemplo, eu usava um casquinho de iaçá, que eu encontrei na praia do Pacu. Tinha um som bonito de um tambor, como se fosse um tamborzinho desse de mão. Só que começaram a me incomodar, dizendo, poxa, mas vocês fazem um trabalho ecológico e esse casco de tartaruga, né? Eu digo, meu amigo, isso não é tartaruga, é um iaçá. Enfim, acabou que a gente deixou o casco para lá. Já tínhamos trazido junto para Manaus um pedaço de taboca, que era um tambor também, que se tocava tambor de taboca, e chocalhos indígenas que chamado aroré. Eu trabalhei algum tempo com a tribo ticuna, então tinha acesso a alguns instrumentos dele. E esse aroré nós colocamos, chegamos aqui em Manaus, utilizamos também o pau de chuva. Tudo isso são bioinstrumentos. Uns de referência indígena e outros que a gente já trouxe lá. Mas a gente trouxe por uma questão de intuição, e com o tempo, já com o advento do Imbaúba, é que nós começamos, sim, o meu irmão, no tempo do Raízes, fez uns 2 ou 3 instrumentos de cuia, até um deles chamava-se bacuia, só que o Raízes não ligou muito para isso. As pessoas do grupo não ligaram muito para isso. Não valorizou. Não valorizou. E ficou ali em estado de letargia. Quando o João Paulo queria abandonar a música e eu o animei para a gente começar esse projeto, aí foi quando realmente nasceu tudo. Entendi. E o senhor falou, a Gabi perguntou, direcionou a pergunta dela para o Raízes, né? E aí a gente estudando, né, percebeu que o senhor já passou por vários outro grupo, né? Foram várias fases, Várias né? fases, isso. E a gente queria entender um resumo, assim, acho que um pouquinho de cada uma delas. Pois é, o Raízes eu fiquei Como que o senhor começou no Raízes, Tá, né? o Raízes, quando eu voltei de Porto Alegre, com 3 alunos meus, eu fundei o Raízes Caboclas, né? Já com essa proposta de cantar as músicas de raiz cultural, aí era a música folclórica, a música autoral nossa, e a música que, de alguma forma, estava ligada ao folclore brasileiro, em especial do Norte. E o Raiz, nesse tempo todo, a gente manteve esse projeto. Chegamos em Manaus, começamos a cantar aquelas músicas mais conhecidas, de festival, de tudo, e formamos um repertório. O momento era muito especial e a gente ganhou notoriedade, ganhou, não fama, né, mas ganhou muita expressão. Chegamos a fazer 2 apresentações, uma segunda sessão no Teatro Amazonas. O grupo se tornou muito conhecido e adotado nas escolas, adotado nas igrejas, adotado em todos os segmentos culturais do nosso estado. Com esses 25 anos com Raízes, né, chega um momento que eles já não estavam mais alcançando, e nem eu alcançando na coordenação para eles, a expectativa deles, e nem eles com a minha expectativa. E da mesma forma que eu já estou no 3º casamento, se a gente abandona um lar com filhos por algum desentendimento, né, então, da mesma forma, chegou o momento que o que eu queria já não estava mais adequado com Raízes, e o que eles queriam também eu não estava mais me adequando aos propósitos deles, e houve, então, eu deixei para lá, eles tocaram o barco. Foi quando eu fundei o Imbaúba com o João Paulo. A proposta do Raízes era as raízes culturais. Quando eu saí para fazer um outro grupo, claro que eu não ia imitar o trabalho do Raízes. Pegamos uma parte do Raízes, que eu sou o fundador, e acrescentamos o elemento, no Imbaúba, o elemento ecológico, ambiental. Passamos então a valorizar muito a questão ambiental, até porque a Imbaúba é a primeira planta que nasce quando você derruba a floresta. Ela recompõe a floresta, é uma planta maravilhosa. 10 anos com o Imbaúba, houve um membro do grupo que viajou e começou de alguma forma a cobrar muito dos arranjos que ele fazia. Para a gente não entrar em desentendimento, eu acertei com o grupo da gente trocar a denominação de Imbaúba
para gaponga, que gaponga quer dizer pescar com som. Quando a semente, o fruto cai no igapó, que faz aquele som, tchom, tá? O homem pescador imita esse fruto caindo e pega o peixe, seduz o peixe pela sonoridade. Então, o gaponga pesca com som. Então, esses são os 3 princípios. E a partir disso, nós adotamos definitivamente, dando mais expressão, os bioinstrumentos. E até já estamos na fase final de que até os nossos violões são feitos com madeira amazônica, de excelente qualidade. Então, chegamos ao ponto de levar para o palco todos os nossos instrumentos com madeira amazônica. Isso é único, não existe em nenhum lugar alguém que tenha alcançado isso. E onde que você quer chegar, assim, com esses bioinstrumentos? Eu já cheguei. Nossa! Eu tô aqui. É isso! Porque é assim, a gente nunca chega, todo momento é um momento especial. Por exemplo, esse registro aqui é muito importante, porque a gente já sente que há uma acolhida, uma valorização, uma forma de dizer que isso aqui é nosso, porque isso que a gente faz é, sobretudo, uma intenção de projetar a nossa identidade, de despertar o nosso elo de pertencimento com o que é nosso. Eu tenho sempre questionado por onde eu passo, inclusive aqui na capital principalmente, tenho feito algumas palestras nas universidades aqui, e raríssimo encontrar um amazonense que saiba o nome de 5 árvores do nosso paisagismo. Então, além de nós termos ficado de costas para o rio, nós ignoramos completamente a floresta, não nos interessamos pelo nome maravilhoso que cada árvore tem, e o pior disso tudo é que isso gera um distanciamento desse pertencimento que nós devemos ter com a nossa terra. Uma vez eu vi você falando que o amazonense, ele já cresce com essa ideia de que a natureza é perigosa, que tem um perigo na natureza, e que talvez isso que afasta a gente, né? Os nossos pais não nos ensinaram, eu não estou colocando culpa aqui em ninguém, porque eu também não fui ensinado a gostar do mato. O que você ouviu foi isso. Os nossos pais diziam assim: olhe, cuidado com o mato, que no mato tem um curupeira, tem a onça, tem o índio, tem a cobra, tem uma pinguari. Tudo que é da floresta vieram os nossos medos. Aí a mãe dizia: não vai para a água, porque a água não tem cabelo. Olha, tem um candiru, tem a piranha, tem o jacaré, tem a cobra, tem não sei o que. Como é que você vai gostar da água quando da água vem também os nossos medos, né? E como não há uma cultura instalada de valorização disso do ponto de vista cultural, aí o nosso trabalho cuida disso. Eu sei que é difícil, mas de pouco a pouco a gente vai regando a semente, né? Regando a terra, preparando a terra e adubando a semente, molhando a semente para nascer. Além da música de vocês levar à Amazônia, né, os instrumentos de vocês também ensinam a sustentabilidade, né? Essa é a parte, talvez, crucial do nosso projeto, porque nós estamos ainda, há mais de 50 anos, num modelo econômico ligado à Zona Franca de Manaus. Os nossos atores amazonenses que migram do interior vêm ficar aqui numa linha de produção de uma forma cruel, porque isso não constrói muita coisa, e esse modelo já está realmente ultrapassado. A nossa vocação, enquanto natureza, enquanto valor intrínseco de cada coisa que tem, tanto é que, por exemplo, num simples caroço de Tucumã, você pode ver uma possibilidade imensa de fazer biojoias, de fazer bioinstrumentos, enfim. A partir do momento que a gente utilizar esses recursos que nós temos aqui de uma forma muito expressiva, e a gente for preparado para isso, o olhar, principalmente daquela pessoa que quer nos conhecer, fica extremamente voltado, interessado para os nossos valores, e isso pode ser capitalizado em forma de capital, de dinheiro, né? Quando nós fazemos um show nesses navios turísticos, 6 estrelas, né, eles ficam comovidos porque a gente leva o som da floresta para dentro
do palco. E eles fazem uma imersão porque nós trabalhamos também a questão da mística amazônica. O nosso potencial cultural, sobretudo ligado à floresta, à sonoridade dos pássaros, dos bichos, né, dos répteis, de tudo que soa aqui de uma forma interessante, isso é uma coisa inesgotável de possibilidade da gente usufruir e vender. Então, é preciso que, hoje, o próprio CETAM está fazendo isso. Eu estou muito animado porque eles colocaram esse nosso projeto na grade curricular deles. Então, temos agora a possibilidade de fazer isso em todo o estado, levando para o jovem essa possibilidade dele perceber que com coisas simples, agora, depois, tem que ter o sistema que facilite, né, uma gestão interessante que facilite para que isso venha ser conhecido. Então, vocês estão passando por interiores, ensinando a montar um bioinstrumento? Exatamente. Em todos os municípios, já fizemos em vários deles. Inclusive, em alguns, como é o caso de Silves, já nasceu um grupo chamado Sapopema. Eles já estão tocando nos instrumentos que eles fizeram, ganhando o cachezinho deles, começando um processo cultural interessante em relação à parte da música regional. E em Nhamundá também surgiu o grupo Jamundá. Jamundá é o índio que deu origem a Nhamundá. Também fizeram um grupo lá e estão animados. Só que é muito difícil sustentar um grupo sem ter um vínculo espiritual comprometido com a cultura, porque cultura efetivamente não dá dinheiro. Dá um prazer imenso, mas o dinheiro em si custa chegar. E o que você acha, assim, que te manteve todo esse tempo, que está vivo dentro de você, que fez você permanecer, né? Desses 40 anos de trajetória, assim? Eu tenho um exemplo muito prático. Tive recentemente agora em Benjamin Constant, encontrei um rapaz que na época fez o concurso para o Banco da Amazônia há 43 anos. Eu já era professor não ganha muito. Eu fiz o concurso do Banco da Amazônia e passei em primeiro lugar. Ganharia inicialmente 8 vezes mais do que o professor. Caramba. Só para você ter uma estimativa, seria hoje um salário de R$48 mil. Ninguém deixa um salário de R$48 mil para lá. No momento que um funcionário do Banco do Brasil e do Banco da Amazônia era uma autoridade financeira naquela região. Como o gerente disse que eu teria que ter uma dedicação especial só para o banco, não me deixou dar aula à noite, eu digo, não quero. Caramba. Eu deixei de ganhar 8 vezes mais para assumir uma coisa que poucas pessoas assumem, missão. Nasci vocacionado para ser professor e vou passar o resto da minha vida sendo professor. E é curioso, ele diz assim que sou professor, fui professor. É professor até agora. Quanto tempo de conversa a gente tem aqui? Verdade. E a gente já aprendeu pra caramba. Verdade. Não, mas eu vou morrer certeza. Professor. Todo Muito tempo show. eu não perco nenhuma chance. E é muito bonito ver ele falando, né, com esse amor, tanto pela profissão como pelo que ele vive mesmo, né? Ele falou sobre esse lance de missão e tu deve acreditar que é a tua missão aqui, né? Se sente realizado. Se sente realizado, né? A melhor coisa, a gente que tem um princípio cristão, eu sou cristão, a própria providência divina vai cuidando dos seus passos. Eu estou no 3º e último casamento, e nisso forma a Trindade. No 3º e último grupo, nunca mais ninguém vai ouvir eu falar de outro grupo, que forma a Trindade. E na terceira idade, já estou com 70 anos, e não tenho a 4ª idade, então eu vou cumprir agora o resto do meu tempo para deixar esse rapaz aqui cuidando do resto, né? Ele que vai receber o legado de tudo e vai tocar o barco para frente. E ai dele que não cumpra a missão. Será que ele está preparado? Está preparadíssimo? Ele já tem 25 anos também, né, de estrada. É tempo, né, amiga? É tempo. E vocês juntos também têm 25 anos, né?
João Paulo é uma pessoa excepcional do ponto de vista como talento. É hoje solicitado por todos os músicos que vêm tocar em Manaus. Já contato o João Paulo para dar um suporte, né? E dentro dessa linha da música regional, é muito querido e respeitado aqui por todos em Manaus. E a gente forma uma boa parceria. Afortunadamente, a gente sabe que não é o nosso lado pessoal que conta, mas aquilo que a gente faz é o que vale. Por que exatamente isso? Porque quem nos conhece sabe que a gente ensina que quem é pequeno cabe em todo lugar. Não adianta ficar metido a besta, de se achar de importante, né? Se achar que é isso, que é aquilo, nada. Quando vocês chegaram que o grande tá, não tem grandeza. Cada um de nós temos um trabalho muito bonito para fazer, que a gente acorda, dorme, acorda, né? Levanta, faz todo um rito até chegar a cumprir também a sua história. E isso tem importância muito grande, e cada um faz a sua parte. Na soma disso tudo, a gente gera uma possibilidade imensa de representatividade cultural, representatividade política dentro de um estado como o nosso, que é muito cobiçado, e representação histórica, porque cada um de nós vamos construindo a história do nosso estado. Sim, com certeza. E, Celdo, o senhor, né, é muito ligado ao meio ambiente, toda a sua trajetória, né, na música, tudo está ligado de uma forma direta mesmo ao meio ambiente. E aí eu queria te perguntar como que você vê hoje a gente no cenário atual, a defesa pela Amazônia, né, que é algo que é levado no mundo todo e é uma pauta que está presente nos dias de hoje, né? Tem muita hipocrisia, vou dizer pela segunda vez, tem muita hipocrisia, eu vou dizer pela terceira que eu gosto da Trindade. Tem muita hipocrisia empanando o lado real disso tudo. Eu lembro que há algum tempo o Robério autorizou, por uma questão de necessidade, sacrificar 2 ou 3 árvores ali perto do Teatro Amazonas. Aí um grupo de pessoas foram chorar, abraçar as árvores, uma encenação infelizmente dramática, mas não adequada, porque todo dia nos arredores de Manaus são derrubadas centenas e milhares de árvores sem nenhum ai de ninguém. É verdade. Então, é a gente que convive com isso, os nossos igarapés, todos poluídos. E nós já iniciamos um trabalho bem interessante de conscientização desde a nascente do Mindu até a Foz. Fizemos 18 apresentações nas escolas, nos entornos, na comunidade, preparando as pessoas, não para um aterro como se faz, infelizmente matando os nossos igarapés, mas para a perspectiva de você salvar 13 quilômetros de extensão, desde a Cidade de Deus, onde está a nascente do igarapé, do Mindu, até o São Raimundo, onde tem a Foz. Se você tem 13 quilômetros de uma água preservada para servir de banho, para servir de lazer, você vai dar oportunidade para que a sociedade tenha um lazer interessante. Sim. Da mesma forma como quando cuidaram da Ponta Negra, que era um antro de droga e de coisas feias ali, a família foi para a Ponta Negra. Sim. Quando a Praça São Sebastião era um antro de prostituição e de coisa feia, que se organizou ali, que se limpou, que se revitalizou aquilo, a família tem ido para ali. Então Manaus precisa desses ambientes, que aí está a questão do meio ambiente, sadio, para que a família possa usufruir. E essa história de querer ganhar notoriedade de mídia porque está abraçando uma árvore, conversa fiada. Pô. Eu quero ver a pessoa no dia a dia colocar isso na prática, como nós fazemos com objetos descartados, que a gente está dando um novo olhar para a importância disso. É o lado prático que interessa, não é o discurso vazio,
é a ação, e isso nós estamos fazendo. Por falar nisso, a Amazônia, o meio ambiente, todas essas questões, elas estão presentes não só, né, nas suas composições, como também nos seus poemas. Sim. E você também tem livros lançados, a Amazônia também está presente, né, nesses livros, nesses textos, como que é? Tudo que eu faço, desde que eu assumi isso, tudo que eu faço exatamente tem essa tônica. Eu não vou sair desse eixo. Eu abracei essa causa e quero mais e mais aprender para poder fortalecer esses laços. E enquanto eu vou aprendendo e ensinando, eu vou também conquistando jovens para estar no palco conosco, né? Outros atores para estar no palco conosco, e mostrando que é possível a gente fazer a diferença quando a gente opta para defender aquilo que é nosso, né? E o Amazonas precisa disso, os amazonenses, nós precisamos disso, e sobretudo de uma visibilidade honesta, decente, sem apelos como se faz hoje, infelizmente, quando se manda uma representação cultural do Estado, vai mais em forma de cunhãs porangas, que isso é um apelo esquisito para vender uma sensualidade e, de certa forma, facilitar o comércio da sexualidade, que é muito buscado hoje em todo o planeta, e isso prostitui o nosso referencial, sobretudo feminino. A beleza da mulher não está só numa cunhã poranga travestida de índia, mas está na simplicidade de uma cabocla lavando louça, na beira do rio lavando a roupinha, estendendo a roupa, na roça. Quando a gente canta aquela música, o cheiro da minha cabocla tem cheiro de tudo, tem cheiro de nada, né? Tem cheiro de peixe, enfim. Uma ocasião, um outro poeta disse, poxa, mas a tua cabocla é muito fedorenta, né? Eu digo, não, é porque a mulher do Amazonas não é só a cheirosa, cheirando a perfume, né, francês, não, é aquela que cheira ao cheiro de roça mesmo, de suar, de trabalho, porque tudo isso expressa a dignidade da mulher daqui, sem ser preciso prostituí-la. Sim. Show de bola. Celdo, eu ia te perguntar, por onde vocês estão passando atualmente, tocando, os lugares que vocês estão indo levar a música de vocês. Eu sei que dia 11 e dia 12 de junho teve apresentação em comemoração aos 40 anos no Teatro Amazonas, né? Mas como que está a agenda de vocês, assim? A nossa agenda, ela está muito voltada, ela teve um bloqueio muito forte em relação à pandemia. Nós todo ano tocávamos nesses navios de cruzeiro, já assim, há 13 anos, há 13, 14 anos, houve uma interrupção de 2 anos agora. É um palco maravilhoso, porque além da gente ganhar um bom cachê, vendemos bem os nossos, e comovemos os turistas que vêm para cá. Um palco do Seabourn Pride, que é um dos navios que vem para cá, são 450 pessoas, eles têm nesses palcos, às vezes, shows da Broadway. Coisa gigantesca. Lindo, né? Simplesmente lindo, primeiro mundo, e é o show principal do navio, é o nosso show aqui em Manaus. Nós já somos contratados de fora, pelo um contrato direto, sem passar pelo atravessador daqui, e é uma agenda que está meio bloqueada. O Teatro Amazonas recentemente voltou à sua capacidade total Sim. de receber o público, né? Exatamente, abriu conosco para a plateia inteira, né? Para a lotação inteira, e nós nos limitamos a tocar em eventos culturais. A gente não gosta de tocar em ambiente comercial. O máximo de show que a gente faz de tempo é 1 hora de duração. Tocamos recentemente num navio chamado Rio Negro, que é de um empresário aqui de Manaus. Toda vez que vem uma autoridade aqui em Manaus, a gente já é escalado como representação sonora desses sonhos amazônicos, então a gente é chamado. E hoje recebi um convite de São Paulo para fazermos uma apresentação num coquetel que vai ter num restaurante temático lá, dia 11 de agosto. Fomos convidados para estar em Dubai num projeto que o governo iria levar
mas infelizmente por questões políticas e desencontros o Estado não participou, mas se fosse, a gente já seria os representantes, né? representante disso também. E assim, nós somos um produto cultural que hoje é reconhecido, querido, e oportunamente, quando surge uma oportunidade do ponto de vista que a gente gosta de atuar, aí nós estamos sempre presentes e marcando presença. Celdo, eu ia te perguntar sobre... Você falou que você vai em escola também, né? Eu queria saber como que tá essa atuação mesmo nas escolas, né? O senhor falou desse projeto que o senhor tem, que ensina a produção desses bioinstrumentos no interior. Aí eu quero saber se também aqui em Manaus, na capital, né, tem essas oficinas, né? Já fizemos 2 edições através da FUNAT, que é a Universidade Aberta para a Terceira Idade. Fizemos uma, através da Secretaria também, numa comunidade indígena, lá no Tarumã. E ainda aqui em Manaus foram essas 3, né? E aí fomos, uma das primeiras que nós fizemos, acho que a segunda foi no município de Maraã, numa comunidade de São João do Ipecaçu. Reuniram-se jovens de 8 comunidades, então foram 70 pessoas, né? A gente geralmente não atende tanta gente assim, porque não dá para dar uma atenção especial. O número máximo de alunos que a gente normalmente otimiza são 20 pessoas, que dá para dar uma atenção legal, e no final eles tocarem, além de fazer os instrumentos, fazemos uma apresentação em torno de 8 a 10 instrumentos que a gente desenvolve, né? E no final aprende também o ritmo e sempre, como o amazonense é bastante habilidoso para tocar e cantar, a gente acaba fazendo uma apresentação musical com eles. Mas em Manaus é mais ligado para o interior. Esse muito provavelmente é o primeiro contato dessas pessoas, né, desses jovens. Com certeza. Por exemplo, em Itacoatiara aconteceu uma coisa interessante. 3 professores do CRAS e 3 jovens ligados ao CRAS, né, pacientes do CRAS, eles acharam muito interessante o curso e lá eles criaram a floresta terapia. Então, utilizam os instrumentos, os bioinstrumentos e vão para a floresta para atender os pacientes do CRAS. Que tudo, maravilhoso. É incrível mesmo, porque muitas vezes os jovens, né, podem não ter esse acesso ou não sabe que pode produzir, o senhor vai lá e ensina, né? Falando em apresentação, aquela, né? Te cortei, amiga. Não, amiga, só ia perguntar se os bioinstrumentos eles estão sendo vendidos, se já estão sendo, como é que está essa... A nossa ideia, inclusive a gente estava até formatando um site para isso. Está em andamento, até porque nós estamos nos rescaldozinho da pandemia, mas o João Paulo, assim, de uma forma indireta, volta e meia já teve gente da Bahia que pediu instrumento, ele já atendeu gente de São Luís que pediu um instrumento, inclusive do trio Manari de Pernambuco. Então o Brasil está começando a solicitar. Não, isso que eu ia falar, curioso, que é de fora, né, do Brasil. De fora. Não vê, assim, deve ter também, claro, mas as demandas vêm de fora, né? Como que chega o conhecimento deles? Assim? Pois é, hoje a internet facilita, né? Isso, o né? João Paulo fez uma apresentação recente aqui, teve quantas visualizações? Mais de 500 visualizações, mais de 100 e poucos comentários, né? Porque a gente, afortunadamente, tem esse acesso à mídia, né? De poder, mídia... A internet está aí para a gente já usar como um aliado, né? Isso. Ao nosso trabalho. Tu ia pedir para se apresentarem, né? Eu ia pedir. A gente estava falando de apresentação. A gente estava falando de apresentação. E eu ia falar para vocês darem uma... Se apresentarem. Bora, é agora. Vocês topam? É agora. Vamos fazer aqui uma musiquinha, né, Cabo? Uma música que a gente sempre coloca no curso também, que é uma música que há mais de 50 anos eu recolhi lá em São Paulo de Olivença, que é o Paneiro. Não vou tocar. Pode ser, sim. Chequezinho. Como é? Só...
Peguei o jeito já. Como é que é? Não. Não, faz. Só isso. Pandeiro é coisa comum, em todo barraco tem. Não custa muito dinheiro, nem custa fazer também. Mas quero guardar comigo, pra sempre no coração, a lição que o pandeiro ensina, como é bela a união. A lição que o pandeiro ensina, como é bela a união. As talas viviam a ufa, nas matas sem serventia, mas agora de mãos dadas, todas têm força e valia. Mas quero guardar comigo, pra sempre no coração, a lição que o pandeiro ensina, como é bela a união. A lição que o pandeiro ensina, como é bela a união. A lição que o pandeiro ensina, como é bela a união. A lição que o paneiro ensina, como é bela a união. A gente tá reprovada, Bia. Contratadas, É contratadas. difícil, hein? Seguir o ritmo, tem É que concentrar. É, mas a música é incrível, com o tempo. maravilhosa. Pois é. Lindo, eu poderia pedir pra vocês passarem E o agora? podcast cantando. Tudo bem, pois é, mas tem, afortunadamente, agora tocando essa música, eu fui convidado, em 23 de setembro estarei indo para Portugal fazer 5 recitais. Eu vou solo, né? O meu companheiro vai ficar dessa vez. Tem um amigo meu que é o professor Marcos Aurélio, lá de Porto Velho, que ele tem uma boa conexão, tanto com a França como com Portugal. Então a gente vai passar uma semana lá fazendo um recital, levando os bioinstrumentos, poemas. Ele escreveu um livro sobre o Tiago de Mello, então dá palestra nas universidades lá. Então é a minha primeira incursão de forma internacional, em forma solo, com a minha poesia, sobretudo, e a gente leva de contraponto aí os bioinstrumentos. Sim. E quando vocês viajam, assim, e quando não pode levar os instrumentos, tem uma outra opção? Não. Ou a gente viaja com os instrumentos, ou a gente vai fazer o quê, né? Não tem. Aí, para tocar, realmente, quando há alguma perspectiva de tocar, é preciso levar o mínimo de instrumento que a gente possa fazer, né? E vocês têm um catálogo também, né? Disponível? Sim, um catálogo de demonstração. A nossa ideia exatamente é usado por uma caneta, chamado a caneta falante, né? Maravilhosa, uma tecnologia. Ela foi usada para um guia turístico que foi feito em Manaus, em 5 idiomas, com todos os pontos turísticos de Manaus. Então, esse rapaz que fez essa tecnologia, que desenvolveu, que é o Marivaldo Albuquerque, ele na ocasião pediu se eu cederia as músicas instrumentais para compor o guia. Eu disse, não, fica à vontade. E por conta disso, ele também, a hora que eu preciso, ele me cede a tecnologia. Então, ele que fez a aplicação, a foto de 48 instrumentos, e foi gravado o som desses 48 instrumentos, e ele aplica a caneta, né, para um sistema eletrônico lá, a gente aponta e a caneta toca o som do instrumento de cada um desses. De cada um desses. São 48 instrumentos que a gente fala, né? Caramba! E produzidos, vocês já produziram quantos instrumentos? O João Paulo já desenvolveu mais de 30, nós estamos já passando a meta de 30, e eu já desenvolvi mais de 70. Não é pouca coisa não, né? Não. O que é interessante é assim, alguns instrumentos a gente desenvolve a partir do outro. Chocalho de manga, chocalho existe também de outras coisas, não é nada de novo. O que é novo É o de manga. de manga. De repente você fazer um instrumento como esse aqui, é utilizado acompanhando samba, 2 colheres,
Então, a gente adapta, então são adaptações que nós fazemos de alguns princípios que já existem. Sim. Agora, os sapongas já é uma criação. O zabumbó, esse aqui, me dê aqui, é uma criação nossa, porque ele imita a zabumba. Então, é uma zabumba em miniatura, com 4 caroços de açaí, né? 4 palitos de dente, um tampinho e dentro miçangas. Então você tem um instrumento que tem 3 informações sonoras para um acompanhamento musical e extremamente simples, e um instrumento desse custa R$100. Então, com uma simples cuia que hoje, infelizmente, nós amazônidas, salvo aqueles que utilizam a cuia para o tacacá, mas nós deixamos para lá, desde que chegaram os pets, as vasilhas de alumínio, nós abandonamos os nossos pés de cuia. E para minha alegria, eu não sou ingrato com a dona cuieira, eu tenho na minha casa há 12 anos um pé de cuia, e essa cuia é lá de casa. Que legal. Que legal. Eu ia perguntar... E quanto tempo demora, assim, para fazer um instrumento desse? Em média, o que mais demora, às vezes, é o tempo de espera para que a colagem seja efetivada. Nós utilizamos cola branca, cola de madeira, e para o processo de colagem são 24 horas, que aí realmente fica uma colagem que não vai largar. Tem colas rápidas que a gente já experimentou, mas daqui a pouco começa a cair, não é bom fazer descolar, né? Então, mas se fôssemos começar a fazer um instrumento desse que nós temos também a preocupação de que cada instrumento funcione como um objeto de arte. Não só bom pela sonoridade, mas importante também do ponto de vista visual. Sim. Tem gente que pode colocá-lo como uma decoração, que fica bonito. Então, é um instrumento como objeto de arte. E, em média, né, João Paulo, acho que umas 2 horas, umas 2 horas você consegue. Trabalho todo manual. Um trabalho manual. Sabe, eu ia perguntar como que cada instrumento assim é pensado. Se de repente você está lá fazendo alguma coisa aí do nada, e se eu montasse isso, será que sairia o som disso? Assim, você disse uma palavra que todo mundo diz hoje, do nada. Nada vem do nada, né? É já toda uma experiência sonora. Por exemplo, eu conheço os sons de vários pássaros. Sim. Eu passei até 37 anos da minha vida no interior. Sim. Já fiz muitas incursões pela floresta, e a gente fazia sabendo que pássaro é esse, que cantor, que som é esse. Então, nós sabemos, eu sei o som de muitos bichos, pássaros, situações da floresta, então a gente já tem armazenado esses sons. Quando nós queremos representar esses sons, a gente vai experimentando, é um trabalho experimental. Eu sempre digo para o João Paulo que o meu princípio de construção é assim. O Patativa do Assaré, ele dizia assim: canto as fulô e os abróios com todas as coisas daqui. Para toda parte que eu olho, vejo um verso se bulir. Então ele não tinha negócio de inspiração, ele sentava e já ia fazendo. Porque basta você ter um olhar que alcance o segundo estágio da percepção, que é o estágio subjetivo, essa dimensão, aí você já vai recolhendo as informações. A gente olha para um objeto... É o conhecimento também, né? O conhecimento dá o suporte. E a sua intenção de avançar, às vezes é uma experiência. Alguns instrumentos nós já fizemos que não tiveram um som legal e a gente deixa para lá. Mas são raros. Na maioria das vezes a gente alcança uma boa sonoridade. Exemplo, esse som aqui que João Paulo fez, né? É um tambor de cuia. Ele adaptou aqui uma semente a casca do jatobá. Dá um som diferente, que baixa aí, João Paulo, aí. É uma baquetazinha, né? Será que é essa aqui, João Paulo?
Essa aqui? Essa aqui tá melhor. Em termos de sonoridade, ele acrescenta aqui na mão dele mais um chocalhozinho, então tem 3 sons. Só que eu estava dizendo para o João Paulo, só para ilustrar para vocês também, é assim, isso aqui fica um apêndice, como se fosse uma coisa estranha ao sentido estético da própria cuia. Né? A cuia tem um sentido estético harmonioso. Se você cria um apêndice para cá, parece que fica meio aleijado, né? Então a ideia é a gente depois, o som está maravilhoso, mas é acrescentar um outro elemento que entre em harmonia com isso aqui. Para estética mesmo. Para estética. Né? Além de acrescentar o elemento sonoro, a parte estética é fundamental também. E como que surgem os nomes dos instrumentos? Os próprios instrumentos vão, às vezes, sugerindo o nome, né? Exemplo, saponga, né? Parece com sapo. Tudo que a gente... Esse aqui, quer ver? Mostra, João Paulo, o motor de rio. A gente estava lá em Maraã e viu um barcozinho passando, olha aí. Verdade. Aí o nome do instrumento é motor de rio. Mostra o pica-pau, caboclo. O pica-pau já vai dizer o nome dele ali, ó. É verdade, não Caramba, tem muito como. show. Então, geralmente é assim, né? A cigarra, não sei se vai aparecer a sonância da cigarra, mas, por exemplo, o canto da cigarra, olha aí, ó. Verdade, é alto, né? Como eu falei no Aí- início, parece que eu tô num sítio, 6 da tarde. Aí, verão, por exemplo, principalmente, isso aqui, o interessante é que isso aqui é experimental. É um pedaço da haste de uma palmeira chamada jupati. Aqui nessa extremidade tem um courozinho vegetal fininho. Pela vibração, aqui nessa madeira aqui que a gente coloca, a vibração, um contato com breu. Se o breu vibra na corda do violino, eu digo, se ele vibra na corda do violino, por que ele não vai vibrar numa madeira? Então, são essas associações que a gente vai fazendo e acaba gerando um som que, opa, isso aqui parece uma cigarra. Aí o nome desse passa a ser cigarra. Entendeu? Então, Legal. geralmente, assim, o próprio instrumento vai dizendo o O seu próprio nome. instrumento se dá o nome, né? Isso. E vocês só reconhecem. O potió já mostrei, não sei se eu mostrei o potió, não, mostrei de forma... Na nossa conversa, né? Aqui tem o potió, por exemplo, né? Faz assim, potió. Não tem como ser outro nome, né? Potió. Aí pronto. Pronto, já tem um nome, Já né? tem o nome. Celdo, Muito legal. foi incrível, né? Essa Foi. conversa rica em conhecimento. Aprendi tanto. Tu também, né, Bia? Sim, eu também. E a gente queria agradecer a tua participação. Mas antes de encerrar, a gente tem umas 3 perguntinhas especiais para o senhor. Que é a primeira, o que você indica e compartilha? Pode ser lugar, pode ser uma pessoa, pode ser um livro, pode ser um músico, pode ser um poeta, pode ser qualquer coisa. O que você curte e compartilha pra gente? Normalmente eu tenho compartilhado e as pessoas gostam muito, são as flores da minha casa. Quando nasce uma flor, como agora mesmo tem 2 flores abertas lá do bastão do imperador, que é uma planta amazônica, as helicônias que estão também floridas, o meu pé de manacá, que representa manacapuru. Infelizmente o meu guaranazeiro só floriu e frutificou uma vez só, que eu ameacei, se você não der fruto este ano, eu vou lhe cortar, seu cabra. E nesse dia ele frutificou, floriu e frutificou, Ele acompanhei ouviu. todo o processo. Então, geralmente, quando eu posto as flores lá de casa, é para dizer assim,
que um condomínio precisa... O condomínio, a casa não é só minha, o condomínio me pertence. Então eu já plantei pé de urucuzeiro na casa do vizinho, já fui lá na pracinha principal do nosso condomínio, que é o Vila Verde, foi feito lá um pergolado, e eu comprei uma trepadeira que ela vai tomar de conta do pergolado, chamado Jade, é linda. E no dia da primeira floração, o nosso grupo vai fazer uma apresentação para as pessoas do condomínio. Que legal. Para dizer que lá a vila é verde, porque as pessoas cuidam do verde. E isso nós temos que manter isso, entendeu? Sim. Então eu gosto de compartilhar isso. A minha mãe ama essa amizade sincera. É isso que eu ia falar. Então a casa dele deve ser assim, um verde, uma coisa aconchegante. Assim. 76 eu tenho uma espécies. Pergunta. Sim. O portão da sua casa ainda continua aberto, sempre aberto? Nunca fechou e nunca fechará. É a herança que eu trago de Benjamin Constant, porque eu vim lá num tempo que ainda a gente dormia com as janelas abertas, né? A gente sabe que a violência hoje é quase que generalizada, mas na frente da minha casa eu tenho um pé de peão roxo, que é o meu guardião. Eu acredito no poder de proteção do peão roxo. E tenho as minhas proteções sagradas que fazem confiar com que meu portão fique sempre aberto. Show. Agora, Celdo, fala pra gente o que você dá um follow, o que você não gosta, não aprova, algo que vem incomodando. Nunca subi em palco político de ninguém. E eu tenho uma aversão muito grande para as discussões, às vezes vazias, das políticas eleitoreiras de alguma forma. A política que eu encampei é a política de cantar e valorizar a minha terra, e respeito todas as ideias e defendo aquilo que eu acho que, em termos cristãos, é importante. Então, jamais compartilharei alguma coisa voltada à política e nem à violência. Faz mais de 8 anos que eu tenho uma televisão lá em casa, não abro mais minha televisão, porque dificilmente há um programa como este. E quando tem, a gente já pode assisti-lo pelo celular, o celular é um excelente YouTube, aliado. Então, eu não compartilho nada que está ligado à violência. Então, eu sou uma pessoa que se preocupa na construção da paz. Aprendi muito com os poetas que me ensinaram, como o Tiago de Mello. Aprendi muito com Alcides Verck, com o próprio Bachelard, com os poetas da minha terra e os poetas universais. Eu acho que vale a pena a gente ser simples, mas nunca se sentir inferior. E como minha mãe dizia, quem é pequeno, meu filho, cabe em todo lugar. Vou levar essa frase para a vida. Vou levar essa frase para a vida também. E por falar não só a frase, como todos os ensinamentos que ele deu aqui pra gente. Um professor, um poeta, um músico. Juntamente com João Paulo. João Paulo. Né? Seu companheiro. Olha aí, por falar em compartilhar, vamos lembrar quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, que nós estamos nas principais plataformas de podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify, no canal do YouTube, também no Portal A Crítica. Isso. E também não deixem de seguir a gente nas redes sociais, que é o @Estação Bem Viver, e lá a gente compartilha sobre cultura aqui no Amazonas, cultura também a nível nacional. Então, seguindo a gente, você vai ficar por dentro de tudo, tá bom? Celdo, João Paulo, será que a gente pode finalizar com uma música? Sim. Pode até ser a mesma, de repente. O que você sugere, Caboclo? Amazônia Morena? Amazônia Morena, Vou pegar meu celular faz de novo pra... É assim? Eu posso fazer também? Eu vou fazer Amazônia Morena, né? Será que Amazonas Moreno, tuas águas sagradas são lindas estradas, são ponto de fadas, ó meu doce rio. A canoa que passa
o voo da garça, as gaivotas cantando em ti vão deixando o gosto